Fala, gente boa! Bom, como é mais do que sabido, né, na semana passada, os três vídeos da semana passada foram a respeito do Otto Ben, e naquela ocasião, né, o popular Totó, né, Otto Ben, popular Totó, né, que foi prefeito de Joinville durante um período bem curto, né, para quem não se recorda, ele foi prefeito de Joinville entre 1901 e 1902, mas retornando, voltando. Naquela ocasião, eu tinha comentado não só a respeito da história do Otto Ben, mas também contei um pouco a respeito do pai dele, que era o Carl Wilhelm Ben, popular Carlinhos da tipografia. Eu contei um pouco sobre a história da própria tipografia deles, né, dos Ben, do jornal Kolonizeitung, e eu comentei naquela ocasião, né, que essa tipografia ela funcionou durante praticamente toda a sua existência, de 1873 até os anos 70, né, até a década de 1970. Essa tipografia ela funcionou ali na rua Visconde de Toné. Certamente vocês devem estar se perguntando, mas afinal de contas, quem foi esse cara? Quem foi o tal do Visconde de Toné? O que ele fez de tão extraordinário para merecer batizar uma rua tão importante da cidade, né? Afinal de contas, o que esse cara teria feito? Qual teria sido o feito tão extraordinário que o tal do Visconde teria feito? Ele teria conseguido assistir um jogo do Vasco sem ter infartado, teria beijado a Regina Casé, né? Sem ter algum problema de saúde por causa disso, teria ele assistido a algum jogo do Jack sem ter alguma crise de risos. Afinal de contas, o que ele fez de tão extraordinário? Bom, eu começarei a explicar isso a partir de agora. Bom, obviamente, né, eu não posso gravar um vídeo sem mostrar foto antiga. Isso é um mandamento, isso é uma regra, é uma lei aqui do canal. Pois bem, então a primeira foto da semana, tá? Não chega bem a ser uma novidade, mas vamos lá, né? Bom, não sei se vocês estão reparando, tá? Assim, essa foto aqui de baixo, tá? É uma foto bem no início da rua Visconde de Toné. Não chega a ser nenhuma novidade, porque eu até já cheguei a mostrar uma foto desse casarão. Esse casarão, ele foi ao mesmo tempo a residência o açougue pertencentes ao August Stock. Inclusive, em um vídeo bem recente, eu gravei um vídeo até bem recente, em que eu contei um pouco da história dele. Chegou a ser presidente da Câmara de Vereadores de Joinville de 1877 até 1881, né? Até a maioria das fontes ou considera, né, o August Stock, né, o popular Guto, né, o Guto do açougue, né, o Guto açougueiro, como prefeito de Joinville, mas não, na verdade ele não foi prefeito de Joinville. Repetindo, o August Stock ele foi presidente da Câmara de Vereadores, algo completamente diferente de ser prefeito. Pois bem, então ele viveu e trabalhou nesse casarão aqui, cuja foto eu estou mostrando a vocês, né? Que fica ali bem no início da rua Visconde de Toné. Tem uma outra foto mais recente, tá? Que é da rua, né? Esse local que eu acabei de mostrar a vocês, né? Que é o início da rua. É uma foto aqui tirada, foto de baixo, é uma foto tirada recentemente, uma foto tirada, caso não esteja enganado, em 2021, né? Então foi ontem que tiraram essa foto, né? E não esquecendo que essa foto, né, é desse livraço, esse livro fantástico de autoria da Maria Cristina Dias, né? Eu já mostrei várias vezes, e não custa nada mostrar de novo, né? É um livro lançado em janeiro do ano passado, né? Um livro de autoria da Maria Cristina Dias, né? Como eu acabei de mencionar, né? Então, caso um dia vocês tenham a oportunidade de adquirir esse livro, por favor, ou comprem, né? Porque é um livro, repetindo, é um livro fantástico, né? Pois bem, afinal de contas, qual que é a história dessa rua? Quem foi esse cara? Bom, agora falando sério, tá? Talvez até vocês já saibam disso, já tenham até tido conhecimento, já tenham até ouvido falar, tá? Que lá nos primórdios de Joinville foram abertas três picadas, tá?
havia a picada, aonde se concentrariam os imigrantes noruegueses, que equivale hoje à Rua João Colim, tá? A princípio era Nordstrasse, tá? O nome original da João Colim. Havia picada, aonde se concentrariam os imigrantes suíços, que a princípio recebeu o nome de Schweizerstrasse, né? que hoje é a atual Rua 15 de Novembro, e havia ainda uma terceira picada, que era a Deutschstrasse, que também era conhecida como Matias Strasse, que é hoje, que vale a Rua Visconde de Toné. Então, a princípio, ali se concentrariam os alemães. Tá? Bom, possivelmente, foi justamente no local onde hoje é a Rua Visconde de Toné, que foi vendido o primeiro lote de terras da história de Joinville. Na verdade, ele não foi vendido. Bom, a história é a seguinte. Eu já comentei até em diversas ocasiões que isso 10 meses antes da fundação oficial de Joinville, em 22 de maio de 1850, chegaram aqui na região, no que viria a ser Joinville, 9 pessoas. Bom, o que essas 9 pessoas, afinal de contas, o que essas 9 pessoas vieram fazer aqui no meio do mato? Elas estavam fazendo aventura, estavam fazendo um passeio radical, um turismo radical? Não era nada disso. A função, a intenção, tá? Era construir as primeiras casas, abrir as primeiras picadas, abrir as primeiras ruas, construir as primeiras pontes, enfim. Era criar a infraestrutura que seria necessária, a estrutura que seria necessária para aqueles imigrantes que chegariam em 1851. Então, a função dessas 9 pessoas era criar, né? era dar início ao núcleo, digamos, a um povoado, criar, repetindo, era criar a estrutura, né, que daria origem, criar o embrião, melhor dizendo, que daria origem à colônia Dona Francisca. Então a função deles era abrir caminho para os imigrantes que chegariam em 1851. Então era essa a função dessas 9 pessoas que chegaram aqui em 22 de maio de 1850, né? Era justamente criar a estrutura para receber os imigrantes. Pois bem, uma dessas 9 pessoas era o Peter Schneider, né? O Peter Schneider, infelizmente, não se sabe muita coisa a respeito dele. Na época, em 1850, caso eu não esteja enganado, ele tinha 26 anos de idade. Então ele veio com a esposa dele e ele veio com a filha dele, que era recém-nascida, né? Bom, eu tinha dito que o primeiro lote de terras que foi distribuído equivale hoje à Rua Visconde de Toné. Pois bem, o lote número 1 da história de Joinville, ele não foi vendido. Na verdade, o Hermann Ginter, que era o engenheiro responsável pela criação desse embrião que se transformaria na colônia Dona Francisca, né? Ele acabou doando esse lote de terras para o Peter Schneider, pelos trabalhos que o Peter Schneider estava fazendo. Isso foi, digamos, um pagamento pelos serviços prestados pelo Peter Schneider. Então, esse lote de terras que o Peter Schneider recebeu e que estava onde hoje é a Rua Visconde de Toné, ele media 50 mil metros quadrados. Acontece, né, durante muito tempo se pensou que o lote número 1 ele pertenceu ao Johann Friedrich Wilhelm Ebert, né? Esse imigrante, o Johann Ebert, né, o que eu vou chamar de João, né? O João Ebert, né? O nosso amigo João. Durante muito tempo se pensou que o nosso amigo João, né, o Johann Ebert, ele teria sido o primeiro imigrante, a pessoa que comprou o lote número 1. Né? Bom, ele só chegou em Joinville em 21, na colônia, então colônia Dona Francisca, em 21 de janeiro de 1852. E 16 dias depois da chegada dele, né, ele acabou comprando não só mas 2 lotes de terra. Um desses lotes de terra que ele acabou comprando foi justamente esse lote que o Peter Schneider tinha recebido do Hermann Ginter, né? O Peter Schneider ele ficou pouquíssimo tempo em Joinville. Ele ficou apenas até junho de 1851. Então ele
ele ficou a tempo de presenciar, de testemunhar a criação oficial da então colônia Dona Francisca, né? Ele foi uma das testemunhas, digamos assim, da fundação da cidade. E 3 meses depois da fundação de Joinville, ele acabou zarpando, né? Ele acabou dando no pé, ele acabou vazando, como se diz hoje em dia, né? E esse lote de terras, ele, como eu tinha dito ainda há pouco, ele acabou sendo comprado pelo Johann Ebert, né? E o Johann Ebert, ele comprou, como eu disse ainda há pouco, ele comprou também mais um lote de terras. Essas terras que pertenciam ao Johann Ebert, tá? Elas eram limitadas pelo que hoje são a Rua Visconde de Toné, a Rua Duque de Caxias, a Rua Ministro Calógenes e também, mais uma outra rua que eu estou me esquecendo, a Rua Pedro Lobo. Então, essas ruas que eu acabei de citar, Pedro Lobo, Visconde de Toné, Ministro Calógenes e Duque de Caxias, elas eram o limite dessas terras que pertenciam ao Johann Ebert. Então, como vocês podem perceber, era muita terra. Então, o homem era dono de muitas terras, né? Daqui a pouco até quero comentar sobre o Johann Ebert, né? Mas, como eu disse, como eu acabei de dizer, isso é mais adiante, tá? Bom, é óbvio que não apenas esses 2 imigrantes que eu citei, eles foram importantes na história da Rua Visconde de Toné. Tem muito mais gente que foi importante nessa história. Bom, uma dessas pessoas que tiveram que, digamos assim, deram início ao que é hoje essa rua, foi, embora, né, como eu disse ainda há pouco, a princípio os imigrantes, os alemães, né, tivessem se concentrado nessa região, havia um suíço vivendo ali, que era só fazendo uso aqui da minha aula, da minha cola, tá? Esse imigrante suíço era o Albrecht Schmaus, né? Eu vou chamar apenas de Alberto, né? O nosso amigo Alberto, como eu disse ainda há pouco, ele era suíço e ele era natural de uma cidade chamada, só fazendo uso aqui da cola de novo, tá? De uma cidade chamada Nideal, né? Não sei se essa pronúncia é correta. Se escreve Nideal, né? Essa é a maneira como se escreve o nome dessa cidade, tá? Então ele e a família dele saíram dessa cidade, né? Obviamente lá na Suíça, né? O nosso amigo Alberto, ele veio através de um navio veleiro chamado Emma e Luiz, tá? Esse navio veleiro, ele saiu de Hamburgo em 18 de março e ele chegou em São Francisco só em 21 de maio, né? Então, como era de praxe naquela época, essa viagem, como ocorria praticamente sempre, essa viagem ela teve 2 meses de duração, né? Essa era a média da época, né? Uma viagem de Hamburgo até São Francisco, né? Bom, como esse vídeo já está longo, né? E eu não quero mais torrar a paciência de vocês, eu contarei mais dessa história no vídeo seguinte. Então, até lá e um abração, beleza?